Rapaz, tá tão frio que eu me sinto até o Capitão América enterrado no gelo. Interessante, né? Oi, vocês estão aí, né? Pessoal, olha só que interessante. Capitão América, especial de 80 anos. Pois é, um super-herói que surgiu em 1941 e continua sendo extremamente popular. Bora conversar sobre isso aqui? Corta pra vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui no nosso canal. E hoje a gente vai conversar sobre a edição especial de aniversário do Capitão América, a edição que comemora os 80 anos do Bandeiroso, né? O Capitão América foi criado em 1941 pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. O Jack Kirby ficou muito famoso na década de 60, né? Na época de prata dos quadrinhos, junto com o Stan Lee, criando o Quarteto Fantástico, o Hulk, os próprios Vingadores, né? Mas na época de ouro dos quadrinhos, o Jack Kirby já atuava, inclusive, na criação do Capitão América, tá? Nessa edição aqui, a gente vai ver uma reimaginação artística da revista inicial, né? A primeira revista do Capitão América, com a primeira aparição dele. A gente também vai ver a primeira aparição do Caveira Vermelha e a gente vai ver o Capitão América sendo encontrado pelos Vingadores e já entrando para a equipe, tá bom? Eu vou falar sobre cada uma dessas histórias, mas antes eu quero ler para vocês um prefácio aqui que está constando na revista, tá bom? Esse prefácio ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre o significado do Capitão América. Vamos lá. Em 22 de dezembro de 1940, a revista Captain America Comics número 1 chegou às bancas de jornais dos Estados Unidos, trazendo a data de capa de março de 1941 e apresentando ao mundo o Vingador do Uniforme Estrelado. Embora tenham existido outros super-heróis patrióticos antes de seu aparecimento, o gibi do Capitão América se tornou um sucesso imediato e o título mais vendido da então recém-criada linha de quadrinhos da Timely Comics. Timely Comics que depois se tornaria a Marvel Comics, tá, pessoal? O que diferenciou o Capitão de seus antecessores e do bando de imitadores que iriam surgir em sua esteira foi o trabalho de seus criadores, Joe Simon e Jack Kirby. Eles se revelaram grandes inovadores da área, extrapolando os limites do que poderia ser mostrado em uma página de quadrinhos em todos os sentidos possíveis. Não havia quadrinhos mais empolgantes e visualmente eletrizantes na década de 40 que aqueles produzidos pela equipe de Simon e Kirby, e eles transformaram o herói num enorme sucesso. Jack Kirby, é claro, teria uma longa e bem-sucedida carreira antes de retornar a Timely, agora Marvel Comics, no final dos anos 50. Junto com o editor e roteirista Stan Lee, Kirby inaugurou a era Marvel dos quadrinhos, co-criando o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, Thor, Homem de Ferro, os X-Men e muitos outros. Mas ele também encontrou tempo e um modo de trazer de volta o maior superastro do passado da empresa, o Capitão América, no contexto dos anos 60, e ainda torná-lo relevante para um público completamente novo. A compreensão de Kirby sobre os conceitos da narração visual e da ação dinâmica se tornara ainda mais sofisticada e cinética desde seu início na década de 40. Ele rapidamente se tornou o desenhista de super-heróis com quem todos os outros desenhistas de super-heróis se comparavam. É disso que se trata essa edição, em comemoração à próspera carreira de 80 anos do Capitão, mesmo que ele pareça muito mais jovem graças ao tempo que passou congelado. Lançamos um desafio a alguns dos principais artistas da Marvel: reinterpretar e reimaginar uma página de Captain America Comics número 1, ou do Retorno do Capitão em Avengers 4, e testar a si mesmo contra a habilidade artística do homem ainda conhecido como Rei Jack Kirby. Como eles se saíram nesse desafio? Vire a página e descubra. Pessoal, realmente tem uma série de artistas aqui, não dá para falar o nome de todos porque senão vai demorar muito o vídeo, tá?
Mas tem uns artistas aqui que eu gosto muito, cara, como o Alex Ross. Tem uma página desenhada pelo Alex Ross, tem uma página desenhada pelo Mark Bagley que eu gosto demais. E é aqui que eu tive a oportunidade, finalmente, depois de anos e anos e anos lendo quadrinhos, eu finalmente li como foi a primeira história do Capitão América, né? Obviamente, repaginada com um conceito artístico totalmente atual, mas com o roteiro e com os diálogos preservados, tá? A primeira história do Capitão América todo mundo já conhece a origem. Ela mostra um soldado franzino, reprovado, né, no alistamento militar, tomando um soro do super soldado. Esse soro ele é um exemplar único e ele se torna o Capitão América, tá? É uma história simplória, mas que traz pra gente um personagem único dos quadrinhos, né? O Capitão América é um personagem único. E essa história inicial do Capitão América ela é muito interessante, e esse detalhe é reproduzido aqui nessa edição especial, que no final dessa história é oferecido ao leitor, né, o status de Sentinela da Liberdade do Capitão América. Então os leitores do Capitão América eles poderiam entrar numa espécie de clubinho, né, esses Sentinelas da Liberdade, e o clubinho tinha carteirinha de oficial, tinha distintivo, né? Vocês estão vendo tudo isso aparecendo aí na tela, e isso devia ser maneiríssimo para a época, né? Tá escrito aqui, olha só. Aqui é onde você pode se tornar um integrante dos Sentinelas da Liberdade do Capitão América e se juntar ao Capitão América em sua luta contra os espiões e inimigos em nosso meio que ameaçam nossa própria independência. Lembrando que o Capitão América ele surgiu pouco antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, né? Então existia muito medo nos Estados Unidos da espionagem, né? Do ataque nazista, etc. Envie 10 centavos para Timely Publications. Timely que era a precursora da Marvel Comics, né? E aí tem a carteirinha aqui de Sentinelas da Liberdade. Eu me comprometo solenemente a defender os princípios das Sentinelas da Liberdade e ajudar o Capitão América em sua guerra contra os espiões que ameaçam os Estados Unidos. A pessoa assinava depois embaixo, cara. Que legal isso. Vocês estão vendo aí uma original dessa época aí da década de 40 aparecendo na tela enquanto eu faço. Pessoal, tem essa primeira história, né? Eu não entendi direito aqui qual é o título dela. Eu acredito que o título seja Caso número 1, Conheço o Capitão América, tá? A segunda história apresentada aqui com uma reimaginação para os tempos atuais é Capitão América e o Enigma do Caveira Vermelha, que aparece o Caveira Vermelha pela segunda vez, tá? Mais uma história, eu volto a repetir para vocês, são histórias com um conceito de roteiro e diálogos, né? A narrativa delas é um pouco datada, mas isso passa quando você lê nessa edição aqui. Essa parte que incomoda um pouco de repente da narrativa, dos diálogos, né? Ele é atenuado pela arte contemporânea da galera que está envolvida aqui. E a última história é o encontro do Capitão América com os Vingadores, né? Capitão América entra para os Vingadores, né? É a última história. E mostra os Vingadores encontrando o Capitão América congelado, né? Os Vingadores eles estavam enfrentando o Namor, o príncipe submarino, que nessa época tinha sido encontrado, assim como o Capitão América, ele estava sumido, né? O Quarteto Fantástico encontrou o príncipe submarino, e ele despertou com raiva da humanidade, né? Porque a humanidade estava destruindo os oceanos, né? Com a poluição. Então, o Namor ele era uma espécie de, eu não quero falar ecoterrorista porque é escroto esse termo, né? Mas ele era basicamente isso, né? E ele declarava, né? Como rei, né? Ele declarava guerra à humanidade, né? Enfim. E essa história é muito legal. É nessa história dos Vingadores que tem, por exemplo, uma página desenhada pelo Alex Ross que vocês estão vendo aí, e é muito legal reler essa história. Essa do Capitão América sendo encontrado pelos Vingadores
eu já tinha lido numa revista da editora Abril, chamada Origens dos Super-Heróis Marvel, tá? Essas revistas, elas eram da década de 90, né? Essa série Origens dos Super-Heróis Marvel, e era interessante para mim na época porque não tinha a quantidade de publicações clássicas que a gente tem hoje em dia. Na década de 90, cara, era muito mais difícil você comprar quadrinhos, era muito prazeroso, mas era muito mais difícil você comprar quadrinhos importantes, com histórias importantes, histórias de origem, histórias clássicas, do que hoje em dia. Era muito mais difícil. Então, quando tinha uma oportunidade dessa, uma edição dessa, eu agarrava, tá? Então, pessoal, toda leitura constante aqui, ela acaba sendo de fato prazerosa, né? Porque o material aqui dentro é muito importante, gente. É muito importante. Faz parte da história das histórias em quadrinhos, né? A gente tem aqui Joe Simon e Jack Kirby, tem Stan Lee e Jack Kirby, né? Tem um primeiro encontro do Capitão América com os Vingadores, tem um primeiro encontro do Capitão América com Caveira Vermelha. Mostra aqui também como que o Bucky Barnes ele se tornou parceiro do Capitão América, né? É uma maneira extremamente fantasiosa, meio tosca até, mas mostra aqui, né? Mostra aqui o que aconteceu com o Bucky, por que ele se separou do Capitão América, enfim, a quantidade de informações que tem aqui dentro é brutal e vale muito a pena, tá bom? Pessoal, eu adorei reler a história dos Vingadores encontrando o Capitão América. Tô sendo um pouco repetitivo, e isso vai me fazer, cara, mergulhar de cabeça nas histórias do Capitão e dos Vingadores, tá? O nosso produtor executivo de quadrinhos aqui do Não Pode, Marcel Chardozin, me mandou uma quantidade enorme de revistas do Capitão América, dos Vingadores. Tem Origem de Caveira Vermelha pra gente poder ler, e a gente vai ler tudo isso aqui no canal, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí nos comentários se vocês já tinham lido a Origem do Capitão América, o que vocês acham da história. Me digam o que vocês acham do encontro dos Vingadores, como os Vingadores encontram o Quarteto Fantástico, se vocês já leram. Eu vou falar mais sobre esse encontro dos Vingadores com o Capitão América mais pra frente. Vou falar mais sobre Capitão América, mais sobre Vingadores, e eu espero contar com a presença de vocês, tá bom? Deixem comentários, deixem o seu like, fiquem com o Papai do Céu com o que vocês acreditarem. A gente se vê no próximo vídeo. Sobe os créditos, produção.